coleguinha, mais um vídeo aqui no canal AIED. Vamos lá, tipos de arquivos no mundo Linux. Bom, ainda bem que eu estou numa máquina de teste, né? Eu nem preciso de abrir uma máquina virtual. Vou mostrar agora para vocês algumas definições de tipos de arquivos que temos no mundo Linux. Vamos lá. Bom, primeiro arquivo que você tem que conhecer são os arquivos regulares. Vou dar um exemplo aqui. Bom, vamos lá, cd barra, por exemplo, barra dev. Tá. ls-l em modo de listagem. Você tem que olhar esse primeiro caractere aqui, ó. Esse primeiro caractere diz para mim o que é esse arquivo nessa linha. Por exemplo, acabei de selecionar um B. Por que eu ri? Eu tenho dislexia, cara. Eu não sei a diferença de B e D. Mas eu sei que isso aqui é um arquivo de bloco. Porque eu conheço Linux, porra. Bom, eu sei que isso aqui é um diretório, né? Pelas cores. Eu tenho dislexia, caramba. Então a primeira letra ela é muito importante, tá? Veja, não tem nenhum com tracinho aqui. É um diretório muito peculiar. O nosso amigo barra dev. Certo? Então se você olhar bem, ó, dispositivos especiais de bloco é com B. Eu consigo no Linux clicar com o botão direito aqui e colocar no topo. E aí eu consigo trabalhar num texto e manter essa janela ali, certo? Então, ó, dispositivos especiais de caractere, aqui. Dispositivos especiais de bloco, que são esses Bs aqui. Cadê o... aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. De B, que é complicado para um dislexo, cara. O B tá aqui, certo? Dispositivo especial de bloco. Beleza. Pô, o que quer dizer isso aqui? Qual a diferença dos dois? Se você pegar o livro do Tenable... Opa, caramba. Sistemas operacionais modernos. Se você pegar esse livro aqui, puta que pariu, a quarta edição tá aqui dando sopa no archive.org, hein? Não pode não, hein, coleguinha? Isso aí é pirataria. Mas veja que eu nunca cliquei nesse link, hein? Nunca cliquei nesse link. Que fique registrado. Eu acho que a quinta edição é a última, né? Vamos dar uma olhada. Se você pegar esse livro aqui e você for em dispositivos especiais de entrada e saída, no caso ES ele chama, ele vai falar o seguinte, que para um sistema operacional, preste atenção no que eu vou falar, para um sistema operacional só existe a seguinte diferença entre os dispositivos de entrada e saída. Preste atenção, dispositivos de caractere e dispositivos de bloco. Simples. Ou seja, um sistema operacional não teria capacidade de fazer uma distinção entre o seu teclado e o seu mouse, porque o seu teclado e o seu mouse são, como posso dizer, dispositivos especiais de caractere. Pô, mas como é que ele sabe que esse aqui é o meu teclado e esse aqui é o meu mouse? Porque o dispositivo especial de caractere, quando ele é ligado, ele manda alguns sinais dizendo o que ele é. Por isso que você consegue comprar uma DigiSpark. Você consegue comprar uma DigiSpark, tá? Que é isso aqui. E simular um teclado. Você consegue simular esse envio de sinal de teclado e ele passa a ser um teclado. E sim, usamos ele para fazer coisas do mal. Muito foda, né, cara? Beleza. Entendeu?
dispositivos especiais de caractere, dispositivos especiais de bloco. É a única distinção que existe dentro dos dispositivos de entrada e saída. Então, todo dispositivo de bloco está aqui com Bzinho. Todo dispositivo de caractere está aqui com Czinho. Tá, mas qual é a diferença dessa jossa? Então vamos desenhar para você entender. Adoro desenhar, cara. Eu perdi a chance de ser um grande desenhista. Então imagine que você tem o seu computador. Um cara no trabalho mandou tirar os desenhos escrotos. Ai, meu Deus. É assim que eu desenho, coleguinha. Então olha só. Imagine que eu tenho aqui um dispositivo especial de bloco, outro dispositivo especial de bloco, outro dispositivo especial de bloco. E aqui eu tenho um dispositivo especial de caractere, certo? Eu vou colocar dentro, tá? Para você ter a noção. Certo? Todo mundo sabe que isso aqui é um teclado, beleza? Bom, e aqui é um dispositivo especial de caractere, beleza? Quer dizer o seguinte, que dentro do sistema operacional eu tenho um grid que trabalha apenas com 1 byte. Eu tenho um write que trabalha com byte. Dentro do sistema operacional, certo? Aqui eu tenho também um read que trabalha com... Opa, o read recebendo byte, que merda é essa? Ah, ele recebe o byte e ele preenche o byte, né? Só que ele é o ponteiro, né? Vamos colocar assim. Geralmente a gente retorna o inteiro, né? E o write é diferente do Java, tá? Quem está acostumado com Java é bem diferente. Então nós só temos read e write. E nós temos o read que lê um byte e nós temos o read que lê um array de bytes. E isso simplifica todo o processo de desenvolvimento de sistemas. Então você desenvolve o seu programa. Aqui está o seu programa. Você faz programa. Você é um garoto de programa. Então você pode trabalhar assim, certo? Passa o endereço adequado que você tem naturalmente ali o dispositivo de entrada e saída que você está lendo ou escrevendo. Certo? Então você tem essa diferença nos sistemas operacionais. Por isso que há essa distinção entre ambos. Legal? Beleza, mas eu mostrei mais algumas coisas aqui. Esse diretório é peculiar, porque ele é um diretório do tipo que nós mapeamos dispositivos de entrada e saída, por isso que ele é chamado /dev, de devices. Tá vendo esse aqui? Tem um L no início ali. Como assim? No mundo Linux, e nesse capítulo eu explico ainda lá no final, existe 2 tipos de links. Um link simbólico e um hard link. Esse cara aqui é um link simbólico. Esse aqui é um link simbólico. Quer dizer que existe um arquivo chamado RTC que aponta para outro arquivo. Isso é o que nós chamamos de link simbólico. RTC é um arquivo pequititinho que aponta para o nosso amigo RTC0, que aqui ele é o arquivo real e que está no mesmo diretório. Está no mesmo diretório. Está aqui ele aqui, ó. Por que eles fazem isso? Por motivo de compatibilidade e evolução de sistemas. Provavelmente no passado, ou algum sistema operacional, provavelmente usava RTC. E alguém inventou de RTC0, RTC1, RTC2. E aí, para manter a compatibilidade, alguém falou, tudo bem, vamos colocar o RTC0, RTC1, RTC2. E para manter compatibilidade com o legado, criamos o RTC, apontando para RTC0, RTC1, vai depender. Olha que legal.
Isso é, assim, comum aqui no mundo Linux, tá? Só para vocês terem uma noção, CD ls-l aqui na raiz. Faltou o L, né? Aqui, ó. Opa, desculpa, gente. CD barra ls-l. Aqui. Olha só, vamos dar uma olhada nesse diretório raiz aqui. Olha isso aqui. Lembra que eu falei que é comum? Porque o init-rd ficava na raiz. Já o VM Linux também ficava na raiz. Só que é escroto você deixar as coisas na raiz. Com o passar do tempo, o Linux evoluiu. E ao evoluir o Linux, eles passaram a organizar melhor, colocaram o init dentro do /boot e criaram os links simbólicos para que tudo continue funcionando no kernel como foi projetado. Pegaram a visão? Lembra que eu falei que o /bin e o srbin tem binários? O bin já não existe mais. Hoje o bin é um link simbólico para o srbin. E jogaram tudo lá. Então eles vão organizando com o passar do tempo. Tudo vai dando certo usando esses links simbólicos. Depois, acredita-se, espero eu. Ai, vem Deus. E que isso aqui vai ser, como eu posso dizer, com o passar do tempo sendo eliminado. Talvez no futuro o /bin nem exista mais. Seja o srbin. Que é uma reconstrução para o usuário. Olha que louco. Mas eu não mostrei os arquivos regulares ainda, né? Não mostrei os arquivos regulares. Aqui não tem nenhum arquivo regular com o tracinho. Eu falei que eu ia mostrar os arquivos regulares, não mostrei, né? CD/bin. E aí CD/bin é um link simbólico, ele me mudou lá para o srbin. Legal, ls. O ls-l. Então vamos lá. Olha o tanto de arquivos regulares. Olha só, são todos arquivos executáveis. Como eu sei que eles são executáveis? Por esse X aqui, ó. Tá vendo esse X? Esse X diz que esse arquivo pode ser executado. Ah, que legal! Então, um arquivo regular pode ser um executável. Pode ser um arquivo que esteja ali pronto para ser executado. Ó, tem um VLC aqui, ó, que da hora. Da hora! Bom, deixa eu procurar aqui, ó, um mount, tá como aqui uma permissão especial de... Bom, eu vou explicar para vocês as permissões e as permissões especiais. Putz grilo, cara! O sul e o sudo estão vermelhos. Eu acho isso ridículo, cara. Essa especial S aqui, tá vendo, gente? Ó, vou explicar isso aqui mais pra frente. Tinha um tempinho que eu não vim aqui dar uma olhada como que tá a nova versão. Tinha um tempão. Então, são todos os arquivos regulares que estão com um tracinho, certo? Clear. File. VLC. Por quê? Eu tenho nesse diretório um tal de VLC. Você pode fazer assim, file VLC, porque eu tenho VLC no diretório em que eu estou, ou você pode fazer assim, /bin /VLC, ou você pode fazer assim, que é uma coisa muito comum, ponto barra, que diz da onde eu estou, tem o VLC. 3 formas de você colocar ali o caminho. Então, VLC é um binário executável. No mundo Linux, nem tudo é binário. No mundo Linux, no passado, nós tivemos um momento em que foi dado a permissão de criar scripts e customizar Linux baseado em scripts. Porque você escrever um código, transformar ele em binário, é um processo complicado. Então, um script é mais fácil. Qualquer um pode entrar e dar uma manutenção. Lembrando que scripts têm um desempenho ruim. Mas o objetivo em sistemas operacionais não é desempenho. O nosso objetivo aqui é sempre fazer dar certo. Fazer funcionar. Essa é a jogada. Eu quero ir para casa dormir. Esse é o papo.
Se eu estivesse fazendo um website, eu estaria pensando no desempenho. Mas eu não estou fazendo um website, estou programando sistemas operacionais. E por isso scripts são tão requisitados nesse cenário. Bom, nós vamos falar sobre isso mais para frente. E os diretórios? Diretório também é um arquivo. Então quer dizer que um arquivo o diretório é um arquivo? Sim, o arquivo é um arquivo e o diretório também é um arquivo. O seu disco rígido, ele é um arquivo? Como assim? Volta a entrar lá no cd/devicers, depois ls-l. Agora tu vai ficar louco, cara. Esse aqui é o meu disco. Esse aqui é o meu disco. É sério. Olha que louco, hein? Esse é meu disco. Como um arquivo. Ele é um arquivo, cara. Aqui estão partições do disco. É colocado como disco aqui. Partições do disco. Que a gente cria. Vai ter um capítulo que eu vou ensinar isso pra vocês. É um arquivo. Você no mundo Windows enxerga diferente esse mundo. Como que você enxerga esse mundo? Você olha para os arquivos e você jura de pé junto que está lá no HD, naquela posição, naquela sequência, não é isso? No mundo Linux, o sistema de arquivos não está da mesma forma que você enxerga aqui lá no disco. É virtual, ou seja, o sistema de arquivos do mundo Linux está na memória principal. Entende? Por isso, então, que um disco, na verdade, ele é um arquivo. Por isso que a sua memória RAM, suas memórias, elas estão arquivos também. Todo dispositivo de entrada e saída viram um arquivo. Aqui. Lógico, você não pode interagir com eles assim, porque eles têm uma forma de, naturalmente, de se interagir com eles. Ó, a USB aqui, ó. USB como diretório, se você entrar, você vai começar a encontrar arquivos de USB. Então você pode mapear alguns deles, só que tem que ter a manha de mexer com esses arquivos. Não é tão simples assim. Você não vai abrir um editor e vai ver o que está se passando no dispositivo de entrada e saída. É tudo binário e é tudo estrutura de dados envolvida ali dentro, de forma binária, cara. É o capeta, mas é da hora. É legal brincar com o capeta. Brincando, senão eu vou tomar ouvidoria, hein? Tem outros tipos de arquivos também, tá? Arquivos do tipo socket e arquivos de comunicação, tá? Vamos lá. Os dois são de comunicação, tá? É IPC. Se você for no livro do Tenable, vai lá e busca por IPC. Comunicação interprocessos. Há várias formas de fazer uma comunicação entre os processos, tá? Duas delas, sockets e pipes de comunicação. Então vamos lá. Então imagine que eu vou fazer um pipe idiota aqui, tá? Tá, beleza, ó. ls-l pipe more, tá? Repare que eu estou pegando a saída desse comando, preste atenção, estou pegando a saída desse comando e injetando nesse outro comando. Para isso, então, todo o output desse cara vai virar um arquivo no sistema e que vai ser injetado em more no descritor de input. Porra, o que é descritor de input? Descritor de input é algo que eu ensino mais pra frente pra vocês. É sério, eu ensino. Tá no livro. Se você correr aí, você acha agora. Mas eu vou ensinar pra vocês. Então, e nesse momento de injeção, é muito rápido. Ele é um arquivo no sistema. O output do LS. Tá aqui o more. Parou.
poderia abrir uma outra tela e sair procurando esse arquivo. Existiria um arquivo do tipo P. Eu vou dar um Q para sair daqui. É um Q para sair do more. Beleza. Então, existe um pipe de comunicação. Legal. Se você também pegar agora, falar sobre sockets, se você pegar no livro de Sistemas Operacionais Modernos do Tenable e Redes de Computadores, você vai ver que existe uma possibilidade de comunicação entre processos de computadores diferentes. Então, eu tenho o PC1. Se eu estou indo muito rápido, fala aí porque eu vou mais rápido, tá? PC2. Eu tô cagando, cara. É pau na máquina, porra. Ó. Então, eu tenho dois processos na máquina e esses dois processos se conversam. Só que eles não se conversam assim. É natural que eles vão se conversar por um negócio chamado network. Uma rede, certo? Então, tem todo um paranauê que acontece aqui, que é complexo pra caramba, que você só vai aprender comigo lá em redes de computadores. Mas não adianta pular para lá se você nem sabe o que é um computador. Primeiro você entende o que é um computador, depois tu me entende o que é uma rede de computadores. Então há uma comunicação aqui pela rede, certo? E tem um monte de paranauês aqui que tem que ser discutido ainda, e que isso vai criar no sistema operacional, em ambos os computadores, um arquivo do tipo socket para essa comunicação. E aqui um arquivo socket para essa comunicação. Certo? Aqui. Vai criar. Legal? Pô, legal. Então quer dizer que os processos executam read e write nisso aqui. Preste atenção. Ele executa o read e write nisso aqui. E isso aqui passa pelos paranauê da placa de rede. Paranauê. Aê. Isso aí, cara, é Chico Sainz, cara. Porra, antigo pra caramba esse negócio. Então quer dizer que o sistema operacional ele controla esse arquivo do tipo socket, né? E os processos fazem a leitura escrita do socket, desse arquivo socket, que existe momentaneamente. Cara, isso é muito dinâmico, cara, isso é complexo pra caramba, mexer com esses arquivos aí, tá? Todo hacker tem que ter a manha, tá? Se você quer ser um hacker, tu tem que ter a manha. Dá like aí, porra. Vamos lá. Então, tá aqui, né? Isso que eu tô explicando esses arquivos para vocês aqui na forma textual, certo? Beleza. Bom, você também trombou com mais alguns caracteres aqui. Então vamos lá. Clear, certo? ls, beleza? Aqui estão os meus arquivos. Mas eu não estou vendo o que? A permissão. Essa aqui é a visão clássica, antiga, lá do início de tudo. No início de tudo, nós nos contentávamos em ver isso e não tinha cor. Era tudo branco com a mesma fonte. As cores dizem hoje alguma coisa. Por exemplo, azul escuro no Debian. Estou em um Debian com um ovo na boca. Mas eu não vou ficar com um ovo na boca a aula inteira aqui. Entendeu? Debian. Amarelo, dispositivo de caractere. Azul escuro é diretório. Azul claro, link simbólico. Verde, alguma coisa executável. Alguma coisa que pode ser um binário ou pode ser um script. Tá? Beleza? Olha só. ls-l. E aqui então nós vamos ver os caracteres, conforme eu falei, né? Das permissões e acessos e o que é. E aí tem um monte de coisinha aqui, né? Então, isso aqui é o esquema de permissão de acesso. No mundo Windows é muito complicado. Você tem grupos, você tem grupos, e aí o arquivo tem vários grupos, e, cara, é muito complicado. No mundo Linux, não.
No mundo Linux, não. É muito simples. Você tem os 3 primeiros para o dono que criou o arquivo. E quem é o dono? O root. Ler, escrever e executar. Ler, escrever e executar. Depois, você tem mais 3 caracteres, que é do grupo dono, ou seja, um arquivo no mundo Linux só pertence a um grupo. Acabou. Acabou. Ele é desse grupo e acabou. Não tem que pertencer a outros grupos. Então, os 3 caracteres. Ler, escrever e executar. Tracinho quer dizer que não tem. Então quer dizer que o grupo root, ele pode ler, não pode escrever e não pode executar. Como assim? O root é o usuário e o root é o grupo. No mundo Linux, todo usuário obrigatoriamente tem que ter um grupo default, que é o que eu vou falar mais para frente. Então, meu amiguinho, olha que coisa esquisita. Quando você faz a criação do sistema operacional, criacionista de sistema operacional, foi mal, galera, viajei aqui. Para ele criar o usuário root, ele cria também um grupo root. E aí ele faz a criação de tudo isso, do grupo e do usuário, então ele instala o sistema operacional. Olha esse caso aqui, ó. Então, os primeiros 3 caracteres é do dono, que é o root. Os próximos 3 caracteres é do grupo disk. Então, o disk é um grupo. O disk, ou seja, quem estiver no grupo disk pode ler e escrever. Certo? E todos os outros. O que são todos os outros? Os últimos 3. Quer dizer, os outros é quem não é o dono e quem não está no grupo disk. São os outros. Nesse caso, não pode ler, não pode escrever e não pode executar nada. Aqui. Esse cara. Aqui esse cara. Então esse é o joguinho de letrinhas que nós temos aqui. Beleza? É o esqueminha de letrinhas que temos aqui. Legal. Então aí a explicação aí. Beleza. Arquivos regulares. Expliquei para vocês. Bom, eu não expliquei para vocês sobre o TF8 e ASCII2. E, cara, no mundo Linux, durante o processo de instalação, eu pedi você para deixar como UTF-8. Esse Paranauê foi todo escrito em UTF-8. Figura 1.11, cara, eu não numero figuras, cara. Eu devo estar muito doido quando eu devia estar muito doido quando eu escrevi essa parte desse texto aqui. Eu acho que eu numerei algumas só, depois eu removi a numeração. Bom, então lá no processo de instalação você teve que definir, eu pedi o TF8. Nada de Unicode. Nem de ASCII2. ASCII2 não se usa, há muito tempo não se usa ASCII2. Mas Unicode ainda ali é uma opção. Unicode e o TF8. Vamos lá. Beleza. E eu falei para vocês que nós temos os arquivos executáveis. Mostrei o VLC para vocês. Vou criar um arquivo aqui. Clear. CLS. Clear. CLS no Windows, oh caramba. Estou sendo obrigado a usar o Windows. Triste fim. Policarpo. Aqui. Touch. Um arquivo idiota.txt. Criei um arquivo idiota.txt. Legal? Legal. ls-l. E um arquivo idiota, ele é do tipo arquivo regular. Eu posso ler e escrever. O grupo dono do arquivo pode ler e escrever. E todas as outras pessoas do sistema operacional podem apenas ler. Não podem escrever. Eu poderia mudar isso, lógico. Mais para frente eu mostro os comandos para mudar isso. E esse arquivo é um arquivo regular. Sim, ele é um arquivo regular de dados. Ele não é um executável. E se eu fizer um script?
um script idiota.sh. O script idiota.sh, ele também é um arquivo regular. E ele também é um arquivo de dados. Ele não é um executável. Tudo bem, mas eu vou chegar aqui chmod mais x um script. Pô, cara, escrevi errado, hein? Ah, mas eu dei permissão de execução. Agora ele tem permissão de execução, ó. Ele tem permissão de execução. Meu amigo, ele é um script. Script não executa. Ele é executado por um interpretador, que é o barra bash, barra bin barra bash, que é o barra bin barra sh, barra usr bin Python 3, e assim vai. Executável mesmo, tanto que você pode chegar aqui e fazer o seguinte: file uma script de ó. Ele é um arquivo vazio. Se você chegar aqui e escrever, ó, quem vai executar ele, né? O X, coloca uma mensagenzinha. Ó, ele é um script, texto. Ele não é um binário. Não é um binário. Por que eu estou falando tudo isso? File barra bin barra VLC. Esse é um binário. Esse é binário. Ele é um pipe executável. Tá preparado aqui para 68 bits barra 64 AMD, certo? É interpretado por essa biblioteca do sistema operacional. Esse cara é dinamicamente linkado. É tudo isso que a gente vai te ensinar ainda aqui nesse curso, beleza? Nesse curso mesmo. Então, veja, é outro tipo de arquivo. Então, quer dizer que os arquivos regulares, eles são divididos em dois: arquivos de dados, como esse, que tem essa estrutura, o cabeçalho, o módulo, né, com dados do objeto, o cabeçalho, e aí assim vai. Multiparte. Sim, o arquivo ele é salvo no disco com multiparte pedaços. Você não vai encontrar ele todo serializado, bonitinho. Isso era o passado, década de 90. Tá? Os arquivos não são mais assim há muito tempo. Então os arquivos de dados estão esses aqui em B, que seriam esses que eu criei aqui, ó. Beleza? Já esse cara aqui é um arquivo executável, que é o tal do VLC aqui, que tem um bit mágico, que é um número mágico, que diz que ele é o executável, e é esse número mágico que informa para o sistema operacional se ele é um executável ou se ele é um arquivo de dados. É o número mágico, isso é importante. Tamanho do texto, tamanho dos dados não inicializados, tamanho de tabela de símbolos, pontos de entrada, flags, textos, códigos, dados e escambau A4. Aonde está o código fonte? Está em texto. Eles chamam de texto, sério. Aqui, ó, é o seu código fonte, beleza? Do seu executável. O que é o ponto de entrada? O ponto de entrada... Deixa eu copiar esse treco aqui. Você vai entender como que funciona malwares. Não fui eu que te ensinei não, hein, pô. Se você falar pro seu... Ai, professor, um cara na internet me explicou que dá pra fazer malwares. Dá, meu amigo, dá pra fazer malwares, porra. Aqui tem um endereço de memória. Um endereço de entrada. É o endereço que aqui é 0x000. Aqui é 0x FFFFFFFFF, tá? Não vou ficar contando não, mas vocês entenderam, né? Endereço inverti, porra. Que bicho burro. Inverti, cara, aqui que é o começo e aqui que é o fim, certo? Legal? E aqui no meio,
Em algum lugar ali tem o endereço 0, né, x0001FAA1, que é o endereço do quê? Que é o endereço da onde foi gerado um assembly e depois uma linguagem de máquina, que foi o seu tal do seu main. Que é uma função, tá? Lá no meio, essa bosta, seu main virou assembly, linguagem de máquina, e aí esse treco tá lá, nesse endereço. Os primeiros vírus, como que eles funcionavam? Tá? Os primeiros vírus, eles se injetavam aqui no final e pegavam o endereço 0x002 A1. Opa, tem. Calca um monte de coisa louca aqui, tá? Não tem S não, tá? Mas foda-se, coloquei. A aula é minha, porra. Porque, cara, é 16, né? É hexadecimal, porra. Bom, e aí o que acontece? Originalmente, um programa tem endereço apontado para cá, ponto de entrada, certo? Então, o que eles fazem? Os primeiros vírus, eles se injetam lá no fim e trocam esse endereço para cá. E aí eles executam e depois chamam esse negócio aqui. Então, ele sempre executa a parte maliciosa dele, depois ele executa o main. Então, o seu programa funcionaria como sempre funcionou. Lógico, um pouco mais lento o seu computador, porque agora seu computador não é mais seu somente, né? Você está dividindo seu computador com o hacker. Seu trouxa. Foi mal, galera. É o meu lado hacker falando. Vocês entendem? Então era assim que acontecia essa jogadinha mágica aqui. Então o que o sistema, o que passou a ser o mecanismo de defesa? Eu tenho uma assinatura, eu tenho uma hash uma hash de assinatura na compilação, certo? E isso naturalmente sendo criptografado e assinado digitalmente. E isso ajudou muito, porque agora se qualquer malware tentar injetar alguma coisa nesse executável, vai dar merda, porque o sistema operacional vai verificar isso antes de executar. A assinatura criptografada versus o hash de compilação que estava, versus da compilação, versus o hash de agora. Se não bater, esse executável foi infectado. Beleza? E isso, cara, foi realmente top, tá? É que dá um pouco de segurança. Outra forma é fazer como fazemos no mundo Linux. Nós, por exemplo, se você for aqui no Get Monero, tá? Se você for em download do Get Monero, aqui você tem as carteiras para você fazer download, lógico, né? E aí você tem também, cara, achar agora vai ser difícil. Tem nele aqui dentro aqui um link que dá a hash de cada um desses programas aqui, ó, de compilação, e você pode comparar. Né? Poxa vida, cara, esqueci. Eu não preparei a aula para mostrar para vocês isso não, beleza? Mas tem. Inclusive eu ensino a fazer isso lá no curso de Monero. Tem uma URL, um TXT, que tem todas essas hashes de compilação, que aí você baixa e verifica. Será que alguém trojanizou? A gente chamamos de trojanizar hoje em dia. Tá? Mostrei file, meu script. Aqui, script. Ele está marcado como executável. Esse aqui é o executável, aquele é um arquivo de dados. Beleza? Legal. Próximo vídeo, nós vamos fazer um programinha chamado copiar. Que é esse programinha aqui. Até lá, até mais.